Imagine estar dirigindo sozinho por uma estrada escura de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. A noite está silenciosa. O som dos pneus contra o asfalto é a única coisa que quebra o silêncio. Então, ao longe, você vê luzes antigas, amareladas, surgindo lentamente na escuridão. E logo aparece um enorme caminhão, mas não é um caminhão comum. Nas laterais do veículo, sombras humanas aparecem imóveis. E quando o caminhão se aproxima, você percebe algo aterrorizante. Os passageiros parecem soldados, e seus pés estão pendurados para fora da carroceria, balançando lentamente, como se fossem corpos sendo transportados para algum destino desconhecido. O mais estranho é que, se você desviar o olhar por apenas alguns segundos, o caminhão desaparece completamente, sem deixar rastros, sem deixar barulho, sem deixar explicação. Essa é a assustadora lenda do comboio do Chico Ponte, um dos relatos sobrenaturais mais conhecidos da região de Além Paraíba. Uma história contada há décadas por moradores, caminhoneiros e viajantes que afirmam ter presenciado algo impossível nas estradas da cidade. Além Paraíba está localizada na zona da Mata Mineira, às margens do Rio Paraíba do Sul, fazendo divisa com o estado do Rio de Janeiro. A cidade possui uma rica história ligada às ferrovias, antigas estradas, pontes e caminhos que foram fundamentais para o desenvolvimento da região. Durante muitos anos, viajantes cruzaram esses percursos transportando pessoas, mercadorias e histórias. Foi justamente nesses caminhos antigos que começaram a surgir os relatos sobre o misterioso comboio. Os moradores mais velhos contam que as primeiras histórias começaram a circular ainda no século passado, em uma época em que muitas estradas eram pouco movimentadas, e as noites pareciam ainda mais escuras do que hoje. As histórias eram transmitidas de geração em geração. Pais contavam para os filhos. Avós repetiam os relatos que haviam ouvido quando eram jovens. E apesar das diferentes versões, quase todos os relatos possuíam os mesmos detalhes: um caminhão misterioso, soldados silenciosos e um desaparecimento impossível. O nome Chico Ponte aparece em praticamente todas as versões da lenda. Alguns moradores acreditam que ele foi uma pessoa real que viveu na região há muitos anos. Outros afirmam que era um trabalhador ligado às estradas ou às antigas passagens próximas às pontes da cidade, mas ninguém consegue afirmar com certeza quem ele realmente foi. Com o passar do tempo, o personagem acabou sendo incorporado ao folclore local. Seu nome passou a ser associado diretamente ao comboio misterioso. Como acontece em muitas lendas brasileiras, fatos reais acabaram se misturando com a imaginação popular. E hoje é impossível saber onde termina a verdade e começa o sobrenatural. Os relatos geralmente acontecem durante a noite, principalmente em momentos de neblina ou em trechos mais isolados das estradas. As testemunhas afirmam que tudo começa da mesma maneira. Primeiro surge uma luz distante, depois outra, e então o caminhão aparece lentamente no horizonte. Segundo as descrições, trata-se de um veículo antigo, escuro e sem qualquer identificação visível, N ou A placas. Não há símbolos. Não há qualquer indicação de origem. O mais estranho é que muitos afirmam que o caminhão parece se mover quase sem emitir ruídos, algo incompatível com seu tamanho, mas nada assusta mais do que os ocupantes da carroceria. Diversas testemunhas afirmam ver homens sentados lado a lado, completamente imóveis. Eles usam roupas semelhantes a antigos uniformes militares. Nenhum deles conversa. Nenhum deles faz qualquer movimento, além do balanço natural, provocado pela viagem. Os rostos quase nunca podem ser vistos claramente. A escuridão parece esconder suas feições. Porém, os pés são visíveis. Eles ficam pendurados para fora da carroceria, balançando lentamente conforme o caminhão segue pela estrada. É justamente essa imagem que marcou profundamente a memória de quem afirma ter visto o comboio. A parte mais assustadora da lenda acontece logo depois. O caminhão segue normalmente pela estrada durante alguns segundos ou até mesmo alguns minutos. Parece um veículo comum. Parece algo perfeitamente real, até que ocorre algo impossível de explicar. Em determinado momento, o motorista desvia o olhar
Pode ser para olhar o painel. Pode ser para verificar o retrovisor. Pode ser apenas por um breve instante. Quando volta a olhar para frente, o caminhão desapareceu completamente. Não existe curva próxima. Não existe entrada para a fazenda. Não existe desvio onde o veículo pudesse ter saído da estrada. Ele simplesmente não está mais lá. Como se jamais tivesse existido. Como se tivesse sido engolido pela própria escuridão da noite. Muitos afirmam ter tentado seguir o caminhão. Alguns aceleraram para tentar alcançá-lo. Outros pararam seus veículos para procurar alguma explicação. Mas nenhum deles encontrou qualquer vestígio. Não havia marcas de pneus. Não havia poeira levantada. Não havia som de motor se afastando. Entre todas as interpretações da lenda, a mais popular é a dos soldados fantasmas. Algumas pessoas acreditam que aqueles homens seriam espíritos ligados a acontecimentos esquecidos do passado. Talvez militares, talvez guardas, talvez viajantes que nunca concluíram sua jornada. A própria história de Além Paraíba contribui para essas teorias. A região foi marcada por importantes rotas de transporte, movimentação de trabalhadores e circulação constante de pessoas ao longo de muitos anos. Isso alimentou a imaginação popular e deu origem a diversas explicações para o misterioso comboio. Existem relatos ainda mais assustadores. Algumas testemunhas dizem ter sentido um frio intenso quando o caminhão passou ao lado de seus veículos. Outras afirmam que os faróis começaram a falhar ou que o motor apresentou problemas logo após o encontro. Há até quem jure ter visto um dos soldados virar lentamente a cabeça na sua direção antes do desaparecimento. Até hoje ninguém conseguiu provar a existência do comboio do Chico Ponte. Não existem fotografias confiáveis. Não existem filmagens comprovadas. Mesmo assim, a história continua viva nas conversas dos moradores de Além Paraíba. E você, já ouviu falar dessa lenda? Conhece alguém que tenha vivido algo parecido? Conte sua história nos comentários. E se você gosta de mistérios, lendas brasileiras e relatos sobrenaturais, deixe seu like, inscreva-se no canal Modo História 4000 e ative o sino. Porque algumas histórias nunca morrem. Elas apenas continuam viajando pelas estradas escuras do Brasil.